está o teu coração? Porque Jesus nos ensina que quem tem um coração puro terá recompensa. Esse é o estudo de número 903 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nas bem-aventuranças, o nosso Senhor Jesus nos ensina que quem tem um coração puro será recompensado, e é uma recompensa eterna. Vamos ao nosso tema, a felicidade de um coração puro. O nosso texto base está no livro de Mateus, capítulo 5, verso 8, que diz: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Puro ou pureza é uma condição, é um estado ou qualidade daquele que é puro, é límpido, é que não tem mistura, não tem impurezas. No sentido figurado, é uma virtude do que não tem maldade nem malícia, é uma virtude de alguém que é sincero. Coração na Bíblia pode estar se referindo ao centro, ao âmago do nosso ser, pode ser considerado também como a nossa mente, como a fonte dos nossos pensamentos e como a nossa vontade. Mateus no capítulo 15, o verso 18 e o verso 19 diz assim: entretanto, as coisas que saem da boca vêm da onde? Vêm do coração, e são essas que tornam uma pessoa impura, porque do coração é que procedem os maus intentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias, as blasfêmias, porque do coração está querendo dizer, é da nossa alma, é do controle da nossa mente. E o coração, ele pode estar cheio de maus pensamentos. É importante você saber que a Bíblia, ela nos alerta, ela nos deixa uma advertência para que possamos estar pensando com o nosso pensamento ocupado, com a nossa mente ocupada nas coisas que são de cima. Colossenses capítulo 3, o verso 1 ao verso 3, que diz: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida, sabe onde? Com Cristo, em Deus. Tem outra versão que fala: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quantas pessoas passam tempos e tempos ocupados somente com as coisas que são da terra e se esquecem que a Bíblia nos dá uma advertência para que possamos pensar, ocupar os nossos pensamentos, ocupar as nossas mentes com as coisas que são de Deus, que vem do alto. Moisés, ele ensinou aos israelitas que eles deveriam guardar a si mesmos e não se esquecerem das maravilhas do Senhor. Deuteronômio no capítulo 4, verso 9 diz: então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos as maravilhas que o Senhor tem feito, as bênçãos que nós temos recebidos, as promessas de Deus e principalmente a palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada não devem ser esquecido por nós, e nós devemos meditar na palavra todos os dias da nossa vida. Nós devemos estar
sempre, constantemente, meditando na palavra. Davi, ele aconselhou a Salomão. Davi falou para ele servir ao Senhor não de qualquer jeito, mas com um coração puro, com um coração íntegro e perfeito. 1 Crônicas, no capítulo 28, verso 9, diz: e tu, meu filho Salomão, reconhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e com toda a disposição da tua alma, porque Yahvé, o Senhor, examina profundamente todos os corações e conhece as mais íntimas intenções, ó, da mente. Se o buscares, tu sempre o encontrarás, mas se o desprezares, ele te rejeitará eternamente. E tem outra versão que fala: olha, Salomão, Deus, ele examina profundamente os corações, serve a ele com um coração perfeito. E Davi, ele fez uma pergunta no Salmo 24 e também no Salmo 15. A questão que ele fez era: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem entrará no seu lugar santo? E ele mesmo responde, vamos ver no Salmo 15, verso 2, ele diz assim: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade. Aí você pode perceber que quando fala aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, então Davi está falando: olha, quem vai entrar na presença do Senhor é aquele que tem uma conduta íntegra, é aquele que pratica a justiça e que tem um coração limpo, é aquele que fala a verdade. Ainda no Salmo 24, verso 4, Davi diz: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Davi, ele fala da felicidade daqueles que têm um coração limpo, um coração puro, porque além deles poderem ter a certeza que subirão à presença do Senhor, eles ainda receberão as bênçãos do Senhor. Salmo 24, o verso 5, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Olha, além das bênçãos do Senhor, nós ainda teremos o nosso Deus, que é justiça, agindo a nosso favor. O salmista Asaf, ele também fala sobre a felicidade daquele que tem um coração puro. No Salmo 73, verso 1, diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Louvado seja Deus. Ele falou sobre aqueles que eram israelitas, mas quando ele fala para com os limpos de coração, aí já não está limitado aos israelitas. E aquele que tem o coração limpo, ele é feliz, sabe por quê? Porque ele desfruta da bondade de Deus. O autor de Hebreus também ensina, o ensinamento dele é tremendo. Sabe o que ele diz? Que o sangue... O autor de Hebreus, ele ensina que o sangue de Jesus Cristo purifica o homem. Hebreus, no capítulo 9, verso 14, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno, ele se ofereceu de forma imaculada a Deus. Olha que tremendo! Purificará, mas purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que servamos ao Deus vivo. Lembre-se, servir ao nosso Deus não é de qualquer maneira, não é do jeito que nós queremos, mas quem tem a Jesus Cristo como seu único, como seu suficiente Salvador, pode ser feliz, pode ter a verdadeira felicidade, porque tem os pecados perdoados e mais, tem a consciência limpa. Em compensação, aqueles que não têm ao Senhor como seu Salvador, como seu Senhor,
têm a mente cauterizada, são pessoas que vivem no engano, são pessoas que têm uma consciência pesada e vivem aprisionados no sentimento de culpa. E Davi, ele fez um cântico ao Senhor. Quando o Senhor o livrou das mãos de Saul, das mãos dos inimigos que tinha, ele mostrou que o Senhor faz diferença entre aquele que é puro. Segundo Samuel, no capítulo 22, o verso 26 e verso 27, ao fiel e bondoso te revelas fiel e bondoso, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Olha que tremendo, aquele que tem o coração puro, Deus se revela puro e ainda mostra as bênçãos de Deus, porque Deus é fiel, Deus é bondoso com aqueles que têm o coração puro, um coração limpo. E Davi também, ele orou ao Senhor, ele pediu para o Senhor tornar o coração dele puro. Salmo 51, verso 10 diz: ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Foi na ocasião que Davi tinha pecado contra Deus, porque ele tinha adulterado com Betseba e ainda ele tinha mandado matar a Urias. Mas Davi foi confrontado pelo profeta Natã e ele se arrependeu e ele pediu para o Senhor o purificar do pecado, para o Senhor dar a ele um coração puro. Louvado seja Deus, como é bom quando o homem se arrepende verdadeiramente, porque aí ele abandona o pecado e ele passa a querer agradar a Deus. O apóstolo Pedro, no concílio de Jerusalém, ele fez uma afirmação para os apóstolos e para os anciãos. Ele falou que Deus é o único que pode purificar os corações. Atos no capítulo 15, verso 9 diz assim: e não fez qualquer distinção entre os gentios e nós outros, purificando o coração deles pela fé. O Senhor, ele não faz acepção de pessoas e somente ele, através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Somente o nosso Deus Todo-Poderoso pode purificar os corações humanos, os corações das pessoas. O apóstolo João, ele nos ensina que nós devemos buscar termos um coração puro. 1 João no capítulo 3, verso 3, e todo aquele que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo assim como ele é puro. E o teu coração como está? Será que você está focado nas coisas da terra e deixando as coisas do céu em segundo plano? Ou será que você está buscando primeiramente ao Senhor? O apóstolo Paulo, ele ensinou a Timóteo que ele deveria fugir de tudo que estimulasse as paixões da juventude e que ele deveria seguir aqueles que têm um coração puro, porque eles invocam o Senhor. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 22, diz assim: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. É um coração puro que agrada a Deus, um coração quebrantado, um coração arrependido, é um coração que busca o Senhor e o Senhor não o rejeita. Paulo, ele precisou ensinar aos irmãos de Corinto sobre a necessidade de ser purificado de
tudo que possa estar contaminando o corpo. Segundo Coríntios capítulo 7, verso 1, que diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que possa contaminar o corpo e, por conseguinte, a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. É bom nós pensarmos sobre esse versículo, o que tem nos contaminado, o que tem tirado a nossa atenção das coisas de Deus, das promessas que Deus tem nos feito. E a maior promessa é a promessa de estarmos indo morar com o Senhor, é a promessa do arrebatamento, é a promessa de novos céus e nova terra, é a promessa de uma vida eterna. Pensa na palavra vida eterna com Cristo Jesus. Quantos têm trocado essa promessa para estar aqui participando em comunhão com as coisas deste mundo? Precisamos sempre estar nos policiando, alerta, atentos às palavras que o Senhor nos ensina. Mas o apóstolo Pedro, ele ensina também que nós devemos ter um coração purificado. Mas sabe como? Obedecendo a palavra do Senhor através da palavra. 1 Pedro capítulo 1, verso 22, considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada, olha que interessante, pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido. Amai uns aos outros de todo o coração. Será que você obedece ao que o Senhor te fala? Porque quando fala tendes a vida purificada pela obediência à verdade, está falando de Jesus Cristo, que é o caminho, é a verdade, é a vida. E ainda no versículo é verdade com um V maiúsculo. O rei Salomão, ele foi um homem muito sábio, muito experiente, e ele ensina que aos olhos do homem todos os caminhos são puros, são limpos. Provérbios 16, verso 2, olha que tremendo. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. E Salomão, ele ensina que há caminhos que mesmo que o homem acha que é puro, é caminho que conduz à morte, porque não é do jeito da pessoa, é do jeito do Senhor. E os nossos caminhos têm que ser guiados pelo Espírito Santo. Os nossos caminhos têm que estar sempre com o Senhor na nossa direção. Provérbios capítulo 16, verso 25. Há caminhos que parecem certos ao ser humano, contudo, no final conduzem à morte. Quem tem conduzido a tua vida? Será que Deus está te conduzindo? Porque tem caminhos que para você parece que vai ser perfeito, mas tem caminhos que o Senhor nos alerta neste momento que vai conduzir à morte. Peça direcionamento do Senhor, peça orientação ao Senhor, porque o Senhor, ele está pronto para te orientar e para te guiar. Salomão, ele também ensina que muitas pessoas se consideram puros e não são, ou seja, eles se iludem, eles se enganam. Provérbios capítulo 30, verso 12, há quem se considera puro e não se lava de sua imundície. Por que precisa se lavar? Porque aos olhos dele, ele está puro, mas aos olhos de Deus, ele está cometendo pecado. E por ele achar que não tem nada a ver, ele acha que Deus não se incomoda com o que ele está fazendo e ele não muda. E aí ele está correndo risco, ele está desagradando o Senhor e ele não está no caminho que agrada a Deus. Por isso que quando Salomão fala assim, todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas é o Senhor que pesa o espírito. Precisamos estar sim, olhando, vigiando e orando, para que o Senhor nos conduza e nos mantenha naquilo que o agrada. O salmista, ele fez um questionamento. Ele perguntou como que o jovem pode purificar o seu caminho, mas ele mesmo respondeu. Vamos conferir? Salmo 119, verso 9 ao verso 11, que diz: como pode um jovem conservar puro o seu caminho? Olha o que ele responde: vivendo de acordo com a palavra, de todo
todo o coração eu te procurei. Não deixes que me afaste de teus mandamentos. Em meu coração conservei tua promessa para não pecar contra ti. Conservando as promessas de Deus no coração é você acatando a palavra de Deus, é você meditando, você refletindo, mas você cumprindo. É muito importante você ler, você meditar e você colocar em prática, você cumprir o que a palavra do Senhor te ensina. Um coração puro é um coração transformado. Ezequiel, no capítulo 36, o verso 25 ao verso 27 diz: então aspergirei água fresca e límpida, e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos, e vos darei um novo coração. Olha que tremendo! E derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa. E ainda tem mais. E vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Um coração puro é um coração transformado, é um coração que obedece fielmente aos mandamentos do Senhor. Um coração puro é um coração sincero. Hebreus capítulo 10, verso 22 diz: portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. O nosso Senhor Jesus, Ele é a fonte da água viva, Ele purifica o nosso coração, Ele purifica a nossa consciência, a nossa mente. E um coração puro é um coração íntegro, um coração reto, um coração inteiro para com Deus. Assim como Deus fala para Salomão acerca de Davi. Vamos conferir em 1 Reis, no capítulo 9, verso 4. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Aí Deus faz promessas para Salomão. Então você pode entender que o coração puro é um coração inteiro para com Deus, é um coração sincero, é um coração obediente ao Senhor. E nesse versículo Deus, ele testemunhou para Salomão sobre o coração reto, íntegro e sincero de Davi, quando Salomão estava edificando o templo ao Senhor. Nós precisamos aprender a obedecer ao Senhor, a nos atentarmos às advertências que o Senhor deixou na palavra dele, porque é muito comum nós ouvirmos as pessoas se declarando apaixonadas por Jesus, mas vivendo segundo os padrões deste mundo, vivendo a seu bel prazer. E Paulo, ele ensina que o fim do mandamento do Senhor, sabe qual é? 1 Timóteo capítulo 1, verso 5, que diz: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O fim do mandamento é o amor de um coração puro. Quem tem ao Senhor como seu Salvador, como seu Senhor, tem a verdadeira felicidade. Eu vou concluir, sabe por quê? Porque a esperança desta pessoa não é somente para esta vida, mas ele tem a garantia para a vida eterna, com uma recompensa de galardão, mas o principal, que ele vai ver ao Senhor, porque como diz a palavra, assim como ele é, nós o veremos. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, dá o seu like e não se esqueça, se você ainda não se inscreveu, de se inscrever.
Que Jesus te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.